Boa noite, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou abordar o caráter de irretratabilidade da promessa de aquisição de unidades autônomas em incorporação imobiliária. Para conseguir ressaltar isso, basicamente o que eu preciso é expor para vocês qual é a base normativa dessa retratabilidade. E a base é o artigo 32, parágrafo 2º da Lei 4591 de 64, que é a Lei de Incorporações Imobiliárias. Esse dispositivo, basicamente, o que preceitua é que tanto o contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma quanto o contrato de promessa de cessão de unidade autônoma são ambos irretratáveis. Basicamente, a irretratabilidade significa que nenhuma das partes contratantes pode desistir do contrato que foi celebrado. E as partes contratantes são quais? As partes contratantes são, de um lado, o adquirente e de outro, o incorporador. Como é um contrato bilateral, também acho relevante explicar para vocês como funciona essa dinâmica, que é o que a gente chama no direito contratual de sinalagma, que é basicamente esse equilíbrio entre prestações, a prestação do adquirente e a prestação do incorporador. No caso do incorporador, nós temos a obrigação de, realizado o pagamento pelo adquirente, conforme convencionado em contrato, ele se obriga a outorgar a escritura definitiva que permite ao adquirente tomar para si a propriedade. Se, porventura, o incorporador não o fizer, ele se negar a outorgar a escritura, há a legitimação para o adquirente de propor a chamada ação de adjudicação compulsória, que permite, em juízo, obter o título passível de registro no registro de imóveis, transferindo-lhe a propriedade definitiva. De outro lado, nós temos o adquirente que se obriga contratualmente a realizar o pagamento conforme convencionado. Se ele não o fizer, ele se sujeita ao perdimento das arras ou sinal confirmatórios que tiverem sido eventualmente pagos e ainda se sujeita à cláusula penal compensatória que estiver prevista em contrato. Tá bom? Essas duas regras, em ambos os casos, não pode a retratação, não pode desistir do contrato. Isso tem uma finalidade principal, que é compreender a incorporação em virtude do seu caráter coletivo. A incorporação imobiliária, ela não se presta a proteger um produto imobiliário isolado. É uma rede complexa de comunhão de esforços que faz com que, ao fim último, a pretensão do legislador era proteger o adquirente adimplente e toda essa rede de adquirentes adimplentes. Então, se há, porventura, um comprador ou um cessionário que não está realizando os pagamentos conforme previstos, ele deve sim ser sancionado com as previsões estipuladas em lei, especialmente agora com o advento da lei do distrato ao final do ano de 2018, justamente porque a pretensão do legislador, e isso é razoável, é o sucesso do empreendimento como um todo, e não proteger um ou outro adquirente, e sim toda a incorporação, porque há muitos interesses em jogo que devem ser entendidos como justamente como essa rede complexa que é aí, não simplesmente pensar em interesses pontuais e gerar um desequilíbrio financeiro na incorporação. Tá? Assim, eu gostaria de ressaltar que nós temos duas principais finalidades. A primeira finalidade é justamente proteger o adquirente adimplente, que consegue garantir com a retratabilidade que o incorporador não vai simplesmente desistir da negociação feita. Então, o adquirente fica protegido de eventuais abusos do incorporador. E a segunda questão é basicamente assegurar essa rigidez financeira do empreendimento, para assegurar que tanto porque, na verdade, o sucesso do empreendimento, a captação de recursos, está diretamente vinculada à exploração econômica do produto imobiliário da incorporação, que é tanto mediante a transmissão de valores pagos pelos adquirentes, quanto pela tomada de crédito pelo incorporador. Então, dessa forma, assegurando a retratabilidade, nós evitamos a fuga desarrazoada de recursos financeiros que tiverem sido aportados para o sucesso daquele empreendimento, aumentando as chances de que aquilo que tiver sido inicialmente concebido, inicialmente prometido aos adquirentes, possa sim ser realizado. Tá bom? Então, eu aguardo comentários de vocês, é sempre muito satisfatório conversar com vocês sobre os temas, e se vocês tiverem mais alguma indicação, só conversar comigo no direct, tá bom? Uma ótima noite para vocês e um grande abraço.